Hoje nós vamos avaliar o New X35. Em primeiro lugar, se você gosta daquele tipo de análise altamente detalhada, em que se apresenta cada item, cada característica do carro, você definitivamente escolheu o canal errado. Eu não tenho paciência para esse tipo de avaliação e, sinceramente, existem outros canais que fazem esse tipo de trabalho com muito mais competência do que eu. Ué, João, então que tipo de avaliação é essa que você não vai mostrar o carro? Bom, eu não vou mostrar cada detalhe do carro, mas tem uma coisa que, modéstia à parte, eu sei fazer bem, que é sentar no carro, pilotar e transmitir para você de maneira clara e objetiva as principais características, os pontos fortes e negativos daquele veículo de maneira bem precisa e bem isenta. E buscando fazer sempre algo diferente, esse nosso vídeo de hoje eu vou usar a câmera na posição POV, ou Point of View, ou em outras palavras, a gravação em primeira pessoa, que é aquela em que, ao invés de assistir o vídeo, você tem a impressão de participar do vídeo. Pelo menos é essa a intenção, né? Vamos ver se vai dar certo. Então deixa eu colocar minha paramentada aqui. E... moleque! Bora pro vídeo! Ele já começa bem que tem esse start-stop. Eu acho hoje em dia uma tecnologia que deveria vir presente em todos os carros, porque essa história de você ficar pegando a chave, botar no console, virar, isso já está muito fora de tempo. Para os carros mais básicos, os hatches de entrada, etc., tudo bem, mas num veículo, um SUV, SUV médio, ou mesmo um hatch premium, sedãs, isso aí não é, na minha opinião, isso tem que vir de fábrica. Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Um ponto interessante, ele tem o freio de mão dele aqui no pé, né? Diferentemente, ele não tem nem o freio na mão, nem o auto hold, né? O freio de mão elétrico, eletrônico, elétrico, ele é no pé. Beleza, não gosto muito não, tá? Mas tudo bem, a gente se acostuma. Então vamos lá. O cinto, João, o cinto, João. Não é possível que você ainda esqueça o cinto. Beleza. Bom, um ponto interessante da gente colocar é o seguinte. O X35 é um veículo que começou a ser fabricado em 2009. Então estamos em 2021, quer dizer que ele tem aí 12 anos de mercado, né? Bom, antes de qualquer coisa, ó, vocês podem ver que acionou um azinho ali no painel, que é o desligamento automático do veículo quando o carro está parado. Eu odeio isso, odeio. Mas felizmente existe um botãozinho aqui, ó, em que você pode desabilitar esse desligamento automático. E aí torna a condução muito mais agradável, na minha opinião. Bom, voltando ao assunto, o X35 está aí há 12 anos no mercado. E com a entrada do New Tucson aqui no mercado nacional, a renovação, quer dizer, o Tucson já existe também há bastante tempo,
e em 2016, se eu não me engano, houve a atualização para o New Tucson. Com a entrada do New Tucson, a Hyundai passou a ter o Creta, o New Tucson e o Santa Fe aqui no mercado. Quer dizer, respectivamente, um SUV compacto, um médio e um grande. Então o iX35 ele passou a não fazer muito sentido de continuar sendo fabricado aqui no mercado, né? Só que, então ele no final de 2019, ele já estava pronto, 19, 20 ele estava pronto para sair de fabricação. Só que com o advento da pandemia, eu tenho até um vídeo aí no canal falando sobre isso, vocês podem dar uma pesquisada, eu vou deixar até aí no card para vocês. O que aconteceu? Começou a haver escassez de matéria-prima, escassez de veículos disponíveis no mercado e, consequentemente, a Hyundai aproveitou esse momento para pegar todo o seu estoque de X35 que ela tinha, fazer pequenos ajustes nele e colocar ele como 2021, né? Então, na realidade, é o mesmo X35 de sempre, com pequenos upgrades, e que esse carro só ganhou sobrevida agora para 2021 e talvez se mantenha também em 2022, justamente por conta da pandemia. Senão ele já teria saído do mercado, já teria sido encerrado a sua fabricação. Bom, primeira coisa que eu noto aqui é a posição de dirigir, né? Ele é um veículo claramente com centro de gravidade alto, né? É uma posição que particularmente eu não gosto, parece assim meio que uma van, sacou? Meio que uma Kombi. Tudo bem que ele tem regulagem de altura do volante e regulagem de altura também do banco. Isso acaba fazendo com que você consiga montar um setup, né? Um ajuste um pouco melhor. Mas ainda assim é um centro de gravidade que particularmente eu não gosto. Eu gosto do carro mais no chão, o carro onde a posição de pilotagem é mais no chão. Agora, eu também tenho que entender que isso é um SUV, né? Então não dá para eu querer que ele tenha digamos assim, uma embocadura, uma vestimenta enquanto motorista de um hatch compacto, de um hot hatch, um sedã, ou seja lá o que for. Mas enfim, só trazendo para vocês essa experiência. Ele é um carro realmente com um centro de gravidade um pouco mais alto e tem essa pegada assim um pouco mais de direção tipo de van, né? Internamente, vocês podem ver que todo o painel dele é o bom e velho painel do X35 de 12 anos atrás. É a mesma coisa, é bastante plástico, né? Um visual levemente antiquado já, na minha opinião. O painel tradicional, não é painel em LED, enfim, painel tradicional. Não é um painel digital, né? Mas, enfim, ainda é harmônico, ainda tem materiais de boa qualidade e não escuto muito barulhozinhos de plástico rangendo, não. Tudo bem que esse é um carro com 3.000 quilômetros, então ainda está muito cedo para começar a aparecer esse tipo de problema. A gente vai saber daqui a pelo menos daqui a mais uns 10, 15, 20 mil quilômetros. Mas ainda assim é uma boa construção, mas simples e levemente ultrapassada, na minha opinião. Ele é um carro com a suspensão macia, ele é confortável, não é um carro que bate muito, ele é gostoso de dirigir, tem um rolar no asfalto suave, mas a suspensão dele quica um pouco demais, tá? Ele trepida muito. E assim, na realidade, assim, como ele tem um centro de gravidade, todo SUV ele tem um centro de gravidade mais alto, mas tem alguns que são mais e outros que são menos. Esse aqui é mais. Então ele é um carro realmente alto, né? Ele parece um ovo, né? Até o formato dele parece de um ovo. Então ele tem um centro mais alto e ele dá uma quicada um pouco demais, na minha opinião. E isso faz, inclusive, que até eventuais troca de faixas assim de um lado para o outro, por exemplo, você vai desviar de um buraco, aí você dá uma guinada um pouco mais forte para um lado, dá uma guinada um pouco mais forte para o outro, ou até fazendo algum tipo de curva, você vê que ele
tem uma boa rolagem de carroceria. Quer dizer, a carroceria dele rola direitinho. Então, ele é um carro um pouco... eu não vou dizer exatamente que ele é instável, mas nesse caminhar cotidiano, tradicional, desviando de um buraco, fazendo uma mudança de faixa assim um pouco mais rápida, você vê que ele, além de trepidar muito, ele tem muita rolagem de carroceria. Ó, você vê aqui, por exemplo, eu dei uma acelerada, passei ali numa ondulação do solo, você vê que o carro ele deu um jump para cima que às vezes chega quase a transformar ele, a deixar ele um pouco instável. Então não gosto muito desse comportamento da suspensão dele não. Só um detalhe que eu esqueci de falar no início é que a Hyundai, ela é praticamente a Volkswagen sul-coreana, né? Então são veículos com nível de robustez mecânica muito bom. Dificilmente você vai ver algum Hyundai com problema crônico. São carros bem construídos, robustos, e o X35 não foge disso. Ó, vamos testar aqui, vou entrar aqui um pouco mais em alta aqui nessa curva, ó. A carroceria dele, ela rola muito, cara. Esses viadinhos soltando pipa no meio da rua. A carroceria dele rola um pouco demais, entendeu? Eu realmente não gosto dessa suspensão do carro, não. Aqui, ó, vamos entrar aqui mais puxado. Ó, como é que rola demais a carroceria. Ó. Nossa Senhora. Rola demais a carroceria. Não gostei. Não é um carro que você sente ele na mão, ele firme, ele gripando bem no chão. É um carro meio bobo, meio solto. Ó, vamos dar uma esticada aqui, vou cravar o pé, ó. Entrando aqui mais quente, ó. Aqui não dá por causa dessa muito buraco aqui, ó. Ai, caraca. Você vê, em termos de desempenho, ele é um carro que responde, tá? Eu percebo que você andando, digamos assim, na maciota, no dia a dia ali, no trânsito, ele parece um pouco preso, né? Ele não é aquele carro solto que você encosta o pé e ele já está respondendo. Não, ele é um pouco travadinho. Mas quando você crava o pé, ele vem. Eu precisei cravar o pé no fundo do acelerador. Cravei e ele respondeu razoavelmente bem. Então, a gente pode dizer que em relação à parte de desempenho dele, ele é um carro no dia a dia razoável. E quando você exige dele, você precisa dele e crava o pé para ter algum tipo de resposta, ele traz um retorno razoável para você. Enfim, é um carro mediano nesse aspecto de desempenho. Não é um motor fantástico, mas também não é um motor ruim. É um motor 2.0 que está rendendo aí 167 cavalos no álcool e 157 na gasolina. Quer dizer, é um motor fraco para um carro desse tamanho, desse porte, desse peso. E principalmente por não ser turbo. É um motor 2.0 aspirado. Então é um carro é um motor que deixa um pouco a desejar, mas não chega a ser sacrificante, né? Não chega a ser aquele carro que você fala, pelo amor de Deus, esse treco aqui não anda. Também não é assim. Na realidade é que é um conjunto antigo, como eu falei, né? O iX estava para sair de linha. Então é um conjunto mecânico antigo, um pouco ultrapassado já. Já tem coisa bem mais moderna hoje disponível no mercado. Por outro lado, um item que me agradou também não foi algo que eu achei maravilhoso, mas eu achei bem, principalmente considerando que é um conjunto mecânico mais antigo, eu esperava menos, digamos assim. Então me surpreendeu positivamente, que é o câmbio dele, né? Ele trabalha com um câmbio automático de 7 marchas, que você vê que ele tem respostas razoavelmente rápidas, boas. Ele não tem muito delay não, né? Ele responde razoavelmente bem. E as mudanças de marcha dele, tanto no andar cotidiano, na rua, no trânsito, etc., as mudanças de marcha são super suaves, você praticamente nem sente. Ele tem quase um comportamento em termos
de passagens de marchas justas e imperceptíveis, quase igual de um CVT, mas com a grande vantagem de não ser aquela mudança linear do CVT que eu odeio. Então, assim, aqui você tem a experiência de você ver o carro acelerar, uau, uau, e ver as marchas mudando. Mas são trocas de marchas suaves e razoavelmente rápidas, para a proposta do carro, obviamente, né? Parado no sinal, vamos dar aqui uma cravada de pé para ver mais uma vez como é que é o comportamento dele saindo da inércia. Da inércia não, tecnicamente saindo da parada, né? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Ó, legal, o freio segura bem, o freio dele é um bom freio, ele dá uma travada boa, ele alicateia bem a pastilha, a pastilha alicateia bem o disco, é um freio bom. É o que eu acabei de falar sobre desempenho, né? Eu não quero ser repetitivo, mas assim, ele entrega um comportamento razoável, mas não é nada que te surpreenda positivamente, mas também não te surpreende negativamente. Boa, avança o sinal mesmo, irmão. Ótimo. Estamos passando aqui pelo centro da cidade do Rio de Janeiro. Cara, é triste como isso aqui tá. Óbvio que hoje é domingo, mas eu passo aqui durante a semana também. Diversos estabelecimentos comerciais, todos fechados, cara. É uma tristeza. Estabelecimentos comerciais antigos, bares, lojas, cara, tudo fechado, tudo quebrado, né? Faliu muita coisa com essa pandemia. É muito triste, cara, muito triste. O espaço interno dele é razoável. Aqui da frente você vê que ele é bem amplo, então você senta aqui com conforto. Eu tenho 1,80 m e eu tô basicamente no meio da regulagem do banco, então ele poderia ficar bem mais para frente e bem mais para trás ainda. O dono desse veículo, por exemplo, ele tem praticamente 1,90 m e quando eu peguei esse carro e comecei a ajustar o banco para mim, o banco ainda podia chegar mais para trás, quer dizer, uma pessoa até com mais de 1,90 m, ela conseguiria andar aqui com conforto. Então ele é amplo na frente. Na parte de trás, a distância do banco, do assento traseiro para o banco dianteiro, ela é um pouco curta. Pessoas com a perna um pouco maior vão ficar um pouco apertados ali atrás. Mas em compensação é um carro alto. Então ele não te dá muito conforto na perna, mas te dá conforto na altura. É meio que uma coisa compensa a outra. Bom, agora eu vou pegar o câmbio e vou jogar ele no modo sequencial, tá? Aqui, ó. E vamos ver como é que vai. Vamos dar uma brincada aqui e ver como é que vai ser o comportamento dele para vocês terem essa percepção. Estamos em sexta, vamos reduzir. Quinta, quarta. E vamos ver como é que ele vai se responder aqui. Terceira. Ó, já vamos entrar aqui numa curva um pouquinho mais pesada para a gente ver aqui como é que vai ser o comportamento dele, ó. Até que deu uma segurada, mas a carroceria dele dá uma rolada, né? Vamos, meu filho, vamos. Assim,
Ele responde, tanto câmbio quanto motor, mas não é aquela rapidez, aquela coisa absurda, né? Assim, é um comportamento razoável. Ele não vai te surpreender positivamente nem negativamente. Na cidade, aqui para o uso na cidade, ele vai te entregar algo razoável, razoavelmente bom, talvez. Mas você pegando uma estrada, eu acho que você vai ter uma certa dificuldade. Porque se aqui na cidade ele já não tem uma resposta tão rápida, tanto em termos de motor quanto câmbio, se você for fazer isso na estrada, né, onde você tem uma demanda de potência, de torque maior e de respostas mais rápidas, vai ser um pouco mais difícil. Mas enfim. O acelerador dele também, cara, você acelera, ele demora, cara, a jogar potência. Ele meio que dá uma segurada. Não gosto disso não. A redução até que ele reduz direitinho, reduz no tempo. Enfim, chega de brincar porque o carro não é meu. Resumo da ópera, rapaziada. Em termos de comportamento, desempenho, motor e câmbio, é aquilo. Ele responde razoavelmente bem, te entrega uma potência e um torque razoável, mas nada a surpreender, mas também nada a te decepcionar. Eu sempre gosto de usar o seletor do câmbio no modo manual para fazer reduções. É meio que um hábito meu, acho que traz mais segurança, faz o carro ficar mais na mão do que você simplesmente reduzir apenas no pedal de freio, né? É óbvio que quando você pisa no pedal de freio, o carro entende que você está reduzindo e ele joga as marchas para baixo também. Mas esse freio motor automático gerado pelo carro é completamente inferior ao freio de motor do carro quando você faz as mudanças no modo manual. Então eu sempre uso. Ó, uma coisa... Nossa senhora. Caramba, muito estranho isso. Realmente esse acelerador dele é um acelerador um pouco estranho. Às vezes você acelera, ele dá uma travada para só então começar a acelerar. Seja em baixa velocidade, como aconteceu agora, não sei se vocês perceberam ali na curva, eu estava acelerando e o carro não ia. E de repente ele desembestou a andar. Mas isso também ocorre quando você está exigindo dele, né? Você dá uma cravada de pé, ele dá uma titubeada e aí então ele responde. Esses aceleradores eletrônicos, a realidade é que eles são mais bostas, né? Mas, enfim, é a realidade do mercado, o que fazer. Bora, minha querida, bora. Para eu poder estacionar. Nossa. Uma coisa legal também, isso eu ainda não citei, é a câmera de ré, ó. A câmera de ré dele é bem legal, porque ele pega a placa, pega a parede ou o carro que tiver ali, né? E traz um nível de precisão bastante grande. Eu gostei da câmera de ré dele. Resumo da ópera, galera. O X35 ele continua sendo um bom carro. Ele tem
uma mecânica robusta, dificilmente vai te dar problemas de manutenção, a não ser os problemas normais que todo veículo dá, mas ele definitivamente não tem problemas crônicos de manutenção. É um carro muito bem construído, como todo Hyundai. Ele tem um conjunto bem honesto, né? Suspensão boa, motor bom, freio bom, espaço interno bom, é tudo. Quando eu digo bom, é razoavelmente bom, é tudo medianamente bom, né? Então, nada que te decepcione, mas também nada que eu não consegui ver um item que eu olhasse e falasse, meu irmão, isso nesse carro é top, não vi. Mas também não vi nada que falasse, puta cara, isso é horrível. Então é um conjunto bem equilibrado, né? Razoavelmente bom, sem grandes pontos positivos ou negativos. Aí a pergunta que se faz, eu compraria hoje um iX35? Veja, considerando que ele tem como concorrente Compass, Corolla Cross, New Tucson, entre outros carros, o iX35, que já é um projeto antigo, ele é um carro que para mim não faz sentido, tá? Por mais que ele seja um bom carro, para mim não faz sentido, porque hoje existem opções melhores, que entregam mais, projetos mais modernos, que vão desvalorizar menos, enfim. Então, para mim, não faz sentido. Certamente eu optaria por algum veículo numa plataforma mais nova, um conjunto mecânico mais novo, um motor mais moderno do que esse veículo aqui, que, como a gente já falou 200 vezes, está com seus dias contados. É isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Fiquem com Deus, um forte abraço e fui!